Hoje, 10 de março de 2010, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Unimonte, entrevistando o senhor Júlio Bittencourt, a quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. Seu nome completo e data de nascimento. Meu nome é Júlio Anleto Rosato Bittencourt. Nasci aqui em Santos em 1937, em janeiro. O nome de seus pais, sua mãe e profissão deles. O meu pai, Júlio Moreira Bittencourt, minha mãe, Joana Rosato Bittencourt. E? O que eles faziam? Profissão? Meu pai trabalhava nas docas, era funcionário da Companhia Docas. Minha mãe trabalhava em casa e costurava também. O senhor nasceu em que bairro? Eu nasci na Vila Matias, na rua Senador Feijó, 297. E praticamente passei toda a minha infância e juventude, e até adulto mesmo, até os 30 anos talvez, ali na Vila Matias, em diversos locais, mas sempre na Vila Matias. Então, fala um pouco da sua infância, como que era a Vila Matias na época da sua Olha, infância? a Vila Matias era um lugar maravilhoso, os vizinhos se davam, as crianças brincavam na rua, não tinha televisão, então era uma comunidade, eram pessoas que eram amigas mesmo, não era como hoje, o vizinho é um ilustre desconhecido, né? O pessoal que eu conheci naquela época, até hoje, a gente se encontra e nos consideramos bastante. Havia muita casa comercial já na rua Senador Feijó, o transporte era feito nos carrinhos de aço, como esses de trem, né? de garagem de trem. Enfim, o peixeiro passava com o cesto nas costas, vendendo peixe, o pão era entregue em casa naquelas carrocinhas que eles tinham. Era uma vida muito diferente da de hoje. Não sei se dizer se é melhor ou pior. Para mim é saudoso, talvez eu preferisse aquilo, mas para o pessoal de hoje vive muito bem do jeito que está, entende? Mas era muito, muito legal, muito bom mesmo. Seus primeiros estudos foram aonde? Como? Primeiros estudos. Eu estudei no primário no grupo escolar Dr. Cesário Bastos. Depois eu fui para o Colégio Santista. E aí aconteceu um fenômeno interessante. Eu sempre fui muito, muito crescido para o meu tamanho, muito alto, né? E aos 13 anos de idade, eu era um cara que já tinha barba na cara, né? Aparentava uma idade mais elevada, né? Então eu ficava constrangido de ir para o colégio durante o dia com aquela garotadinha. E sem o meu pai saber, eu fiz a minha matrícula aqui no Tarquínio Silva, à noite. E arrumei um emprego durante o dia, num escritório de contabilidade. E quando eu vim ultimar a matrícula aqui, o cidadão me disse, o diretor, que eu precisava da assinatura do meu pai. Que com aquela idade eu não podia simplesmente mudar assim, né? Eu precisava de alguém que se responsabilizasse. Aí foi uma briga violenta em casa. Meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu continuasse estudando, etc. Eu expliquei meus motivos e, no fim, ele acabou aceitando, assinou. E mais tarde eu percebi até que ele ficou com certo orgulho de eu ter tido uma iniciativa assim tão jovem, né? Meu pai era um cara muito legal mesmo. Aí eu passei a estudar à noite aqui no Colégio Santista, e como a minha irmã ficou noiva e depois casou com um rapaz que se dizia comunista, inclusive, né? Ele era simpatizante do Partido Comunista.
Então ele me levou para o clube de cinema, a mim, minhas irmãs, algumas pessoas próximas, para o clube de cinema, que era no cine que tinha aqui essa rua aqui atrás, que me falha o nome, aqui na Vila Matias mesmo. E ali eu comecei a ter contato com algumas pessoas excepcionais, né? Eu conheci o Armando Sá, o Nelson Sá, a Nélia, que até hoje faz teatro aí. Conheci principalmente o Roldão Mendes Rosa, que era um poeta e um cidadão extremamente culto. E ele ficou mais ou menos sendo meu guru, assim. E nós passamos, engraçado, ele era muito mais velho que eu. Ele, a Zilá, a mulher dele, tinha a mesma idade. E eles se afeiçoaram muito a mim e eu a eles, né? E passei a frequentar a loja que ele trabalhava, a casa dele, íamos a cinema à noite. Eu perguntava o que era poesia, inclusive, porque a minha noção de poesia na época era a que o meu pai passou para mim, né? Meu pai gostava muito de literatura e de poesia, mas era aquela coisa quadrada, entende? Era aqueles poemas rimados e ritmados, né? E ele achava um absurdo a poesia sem rima, sem métrica, né? E esses assuntos todos, eu me reportava porque eu confiava muito neles, né? E, meu Deus do céu, mas como é que pode ser poesia um negócio que não tem rima, que não tem métrica? E o Roldão deu um exemplo muito bom que eu me lembro até hoje. Ele disse: batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Você acha que isso é um poema? Eu disse: não, não é uma quadrinha, mas não é um poema. Ele disse: pois é. Então, o poema, ele não se define pela métrica ou pela forma. Ele se define pelo que ele transmite, né? E aí veio o exemplo do Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, Esse poema foi dissecado para mim. Eu tive, de uma certa forma, o privilégio de entrar em contato com assuntos desse nível com 13 anos, 14 anos de idade, né? E neste entretempo, nós fundamos o Clube de Arte. Até aí eu achava que era ideia que brotava na cabeça deles, o Clube de Gravura. Eu achava que era ideia que eles tinham, vão fundar um clube de gravura. Mas depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que por trás dessas iniciativas havia um interesse partidário, né? Era orientação do próprio Partido Comunista mesmo. Falava-se na época que a China fez a revolução comunista e se comunicava, que o povo era analfabeto, né? Então eles se comunicavam através de gravuras. Era muito mais fácil a comunicação. E que o Brasil era um país semelhante, grande como a China, com um povo não alfabetizado, né? Então, daí a razão desse empenho pelo Clube de Arte, etc. E nós fizemos, e ele funcionou. Foi quando eu conheci o Gruber também, que havia chegado, ele chegou em 50 ou 51, ele chegou da França, que ele havia cumprido uma bolsa de estudos lá, 2 ou 3 anos ele ficou na França. E veio para o Brasil, e veio para Santos, e nós fundamos o Clube de Arte. Eu fui um dos fundadores, e o Clube de Arte chegou a funcionar durante um determinado período, até a ocasião em que o Gruber foi para São Paulo. E aí a coisa ficou esmorecida. E mais tarde... Senhor Júlio, o Clube de Gravura
E o clube de arte, é a mesma coisa ou são diferentes? São diferentes. O clube de gravura era um clube que existia com o objetivo de divulgar e difundir a gravura, que é uma expressão de arte. Certo. Né? Nós fizemos naquela ocasião, inclusive, conferências com a Renina Katz e outros artistas plásticos lá, que faziam gravuras de diversos tipos, de madeira, em aço, enfim. Isso é por volta Isso é a gravura. de 51, isso foi em 51? Foi em 51, se não me falha a memória, que a coisa foi fundada. Certo. Entende? Agora, em seguida, o clube de gravura, até pela falta de interesse mesmo, né? Não despertou assim, salvo meia dúzia de pessoas. O clube de gravura, ele tinha sócios, e o sócio recebia, eu acho que era isso, recebia mensalmente, ou a cada 2 meses, uma gravura de um artista. A primeira foi a do Mário Gruber, e me parece que foi a única que foi distribuída, né? Então a coisa foi esmorecendo, foi desmanchando. Neste entretempo, me convidaram para entrar, ser membro efetivo da Juventude Comunista. Eu já, nessa ocasião, tinha perfeita noção do que era o Partido Comunista, do que era Marx, Engels, Lenin, etc., né? E era adepto dessa filosofia que eu conhecia muito e, de uma certa forma, conheço mal até hoje, né? Marxismo não é uma coisa que a gente possa aprender em pouco tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu comecei a militar na Juventude Comunista. E visto assim a distância, né, nós fizemos ajudamos a fazer um monte de coisa boa. Por exemplo, a luta pelo petróleo, que foi um negócio intenso aqui em Santos. Inclusive, morreu gente aqui num comício que foi feito no Macuco. Me falha o nome da pessoa que levou um tiro lá. Entende? Nós tínhamos toda semana, ou pelo menos todo mês, ali na Senador Feijó, a sede do petróleo, Centro Petróleo, onde se faziam conferências, onde teve gente aqui muito importante, inclusive o pai do Fernando Henrique Cardoso, o general Cardoso, que era a favor do petróleo, como estatal, né, o Brasil estatizar o petróleo, e, no fim, acabou dando certo, né? Não, evidentemente, apenas pela nossa atividade ou pela atividade do partido, mas, sem dúvida, essa atividade partidária, ela colaborou para que hoje a gente tivesse aí uma Petrobras, que é uma empresa modelo para o Brasil, né? Tivemos uma luta também muito importante, a luta da paz. Nós brigávamos no bom sentido, né, para manter a paz mundial, né? Nós tínhamos foi aí que eu conheci o Lucena, que era uma figura do partido, um cara maravilhoso. Lucena era uma pessoa íntegra, correta. Eu sinto saudade dele até hoje. Um cara bacana, simples, honesto. Eu ia perguntar para ele: Lucena, eu não entendi esse artigo aqui que saía no Jornal do Partido, Notícias de hoje. Ele lia e disse: Julinho, eu vou dizer uma coisa para você. Eu li esse negócio também, não entendi nada, né? Vamos ter que falar com outra pessoa. Enfim, ele não era um cara que enrolasse, que viesse com subterfúgio. Ele falava: isso eu sei, isso eu não sei. Qual era o nome completo do Lucena? Eu o conheci como Lucena a vida inteira. Um cara de um bom senso maravilhoso. Era um homem pobre, viu? Ele é de origem camponesa, veio para Santos, começou a trabalhar na Companhia Docas de Santos. Depois ele entrou no partido, ele foi presidente da associação da Companhia Docas, uma associação de assistência médica que tinha ali acho que é João Otávio, aquela rua, esquina com
com a João Pessoa, lá no Caixa. Ele foi presidente e era um cara muito bom, de um senso assim de justiça maravilhoso. Gostava muito. Ele, quando houve a Revolução de 64, e depois que houve aquele aperto violento em 68, o golpe dentro do golpe, né? Ele teve que fugir, o nome dele estava nos cadernos do Prestes. Ele era já do Comitê Central do Partido Comunista. Uma figura maravilhosa, eu nunca mais vi depois disso. Nós estamos falando ali, clube de gravura, aí a transição para o clube de arte. Como foi isso? Então o clube de gravura ele praticamente deixou de existir, ele ficou paradão durante muito tempo, né? Aí apareceu uma senhora aqui, chamada Mercedes Macera, que era artista plástico. Evidentemente, ela veio indicada pelo Partido Comunista, né? Ela veio aqui, começou a ensinar, etc. E nós iniciamos o Clube de Arte. Aí com uma outra perspectiva, né? Era pintura, era teatro, enfim, abrangia todas as artes, certo? E nós começamos o trabalho do Clube de Arte no ateliê da Mercedes Macera. E depois passamos para a rua, para Ana Costa, ali quase em frente. Tem a sede do Centro Português hoje, por ali, do Espanhol também. Era um daqueles casarões ali. Nós fizemos ali a sede do Clube de Arte, mas isso já em 58, 59, por aí. Ele é fundado em que ano, mais ou menos? Olha, a fundação do Clube de Arte, eu não sei a data. Sei. E eu não me lembro de ter participado da fundação. Eu lembro que eu participei bastante, eu e muitas outras pessoas, né? Quando foi feita a reforma daquele casarão para a instalação do Clube de Arte. Isso era em 58 já? Olha, devia ser 57, 58, por aí. Eu acho que foi 58, porque em 59 nós chegamos a ensaiar Barrela ali, entende? Que, aliás, aqui é uma outra história, né? Eu não tinha nada a ver com teatro. Do Clube de Arte ainda? Quem que participava do Clube de Arte, o senhor lembra? Você diz Clube de Gravura? Clube de Arte. Bom, então vamos começar. O Clube de Gravura. Quem estava lá? Como? As pessoas do Clube de Gravura. O Clube de Gravura era o Mário Gruber, que foi para São Paulo, e evidentemente ele não estava no Clube de Arte. Era o Roldão, Zilá, Nelson, Armando Sá, o Oscar Van Full, a Gilberta Van Full, a Sila, que era irmã do Oscar, e uma figura maravilhosa, que era o marido da Sila, que faleceu, era o Berti. O Berti, ele estava doente e sabia que ia morrer logo. E, no entanto, ele foi de uma atividade fantástica. Ele nos ajudou, praticamente carregou, assim, estimulou o pessoal e foi uma figura muito importante na construção da sede do Clube de Arte. No Clube de Arte, esse pessoal muda para o Clube de Arte? Então, são os mesmos personagens? Esse pessoal, eles já apoiavam o Clube de Gravura. Era o pessoal do partido. Entende? Então, eram as mesmas pessoas? Era praticamente a mesma pessoa, as mesmas pessoas. Gilberto Mendes era do Clube de Arte? O Gilberto Mendes, ele começou a frequentar o Clube de Arte naquela época, sim. Eu não me lembro do Gilberto no Clube de Gravura, isso não lembro. Mas no Clube de Arte ele já estava participando, entende? Porque o que ocorreu com o Clube de Arte é que ele teve uma aceitação popular muito maior. Que tinha curso de pintura, tinha um monte de gente interessada. A Mercedes era uma boa professora, a Mercedes Macera, entende? Então,
tinha um monte de gente interessada em fazer teatro, né? Nessa época, eu estudava canto com o Ferri, um professor que teve aqui em Santos durante um determinado período. Eu gostava muito de música, gostava de canto e estudava canto com o Ferri. E frequentava o pessoal, né? Eu não deixava de estar no clube de arte, de encontrar toda noite a turma toda que fazia ligada a esse movimento artístico, né? Nós nos encontrávamos muito ali no Gonzaga, no Bar Regina. Aí houve um festival de teatro. Eu conheci o Plínio, que fazia teatro. O Plínio estava dirigindo as peças infantis do Oscar Van Full. Entende? Eu assisti algumas desses ensaios, né? Fui ver as peças, inclusive. E um dia, meu pai havia morrido em 1959. Meu pai morreu em 59. E aquilo foi um abalo muito forte para mim, né? E eu estava sentado no bar, não no Regina, no Independência, com o Roldão, e chegou o Plínio. E o Roldão sabia que eu estava arrasado, né? Estava muito, muito. A morte do meu pai foi muito triste para mim. Então, eu estava ali com o Roldão batendo papo, o Plínio chegou e disse, puxa vida, rapaz, estou com um problema sério. Ele estava ensaiando uma rela. O cidadão lá, era eu sei quem foi, o cara que lá deixou de fazer, por problemas pessoais, ele não podia continuar. Faltavam 20 dias para a estreia da peça, já estava tudo marcado, tudo pronto, né? Era o Nelson Fabiano, era o personagem do Nelson Fabiano. E ele foi embora, ele não pode fazer, e eu estou agora precisando de alguém. Aí ele olhou para minha cara, pô, Julinho, tu tem o tipo físico do cara que eu preciso, cacete. Eu disse, não vou fazer de jeito nenhum, pô. Nunca fiz teatro na minha vida, não estou com estado de espírito para essas coisas. Aí o Roldão que estava do lado falou, olha, Júlio, seria uma boa para você. Você pôr a cabeça numa outra coisa, né, com responsabilidades, tem que cumprir uma determinada tarefa aí, né, que é de fazer o personagem em pouco tempo. Isso vai fazer bem para ti, que você vai parar de pensar na morte do teu pai, nessas tristezas todas, tal. O Plínio estimulou também, eu disse, tá ok, vamos amanhã, vamos ver. Fui amanhã lá. No dia seguinte nós fomos ensaiar. Nós ensaiamos Barrela no teatro do clube, do Centro dos Estudantes, que era próximo do Clube de Arte, né? Aí eu cheguei lá, estava todo mundo com o texto decorado, né? E eu tive que... A marcação estava sendo feita e eu tive que acompanhar o pessoal com o texto na mão, né? E foi indo. Eu já tinha uma certa noção, passei o dia inteiro lendo aquele texto, né? Quando terminou o espetáculo, nós tínhamos uma amiga muito grande, uma mocinha chamada Sara Stack, que era muito amiga da gente. Ela estava assistindo o ensaio. Então o Plínio veio para mim e disse, pô, Julinho, tá excelente, tá muito bom, cacete, vambora, você gostei. Ela também veio, elogiou, e eu fiquei fascinado, eu achei muito legal aquilo, viu? Tinha nada a ver com cantar ópera, né? Muito bacana esse negócio. E no entusiasmo, eu falei para eles, puxa vida, se tivesse uma peça de 3 personagens, né, 2 homens e uma mulher, a gente podia tocar o negócio para frente, já nesse festival. Pô, faltavam 20 dias, vê que peito, né? É ignorância mesmo, não sabia da coisa, né? Aí eles deram risada, porque há tempos eles estavam querendo montar o Triângulo Escaleno de Silveira Sampaio, que era exatamente 3 personagens, né? Nós começamos a ensaiar o Triângulo Escaleno
No dia seguinte, a Sara era professora e dava aula num colégio perto do Orquidário. Então a gente ia bater texto no Orquidário. Ela saía da escola, a gente ficava no Orquidário batendo texto do Triângulo Escaleno. Quem Né? era a outra? Quem era a outra? Era eu, o Plínio e a Sara. Éramos nós três. E eu e o Plínio, à noite, estávamos no Barrela, onde o Plínio dirigia e interpretava um papel. Quem estava no Barrela? Conhecido. Era um monte de gente, viu? Que hoje... Um dos personagens ilustres do Barrela é esse rapaz que é banqueiro e foi preso aí, está sendo processado. Como é? Cid Marcos, isso mesmo. Cid Marcos, não sei das quantas. Não, Edmar Cid Edmar Cid Ferreira, exatamente. Cid Marcos era um outro rapaz do Clube de Cinema, etc. Que não tem nada a ver com o trapaço, pelo contrário. Quem tem mais? Quem está mais lá no Barrela? Quem tem mais? Quem estava lá? Eu não vou lembrar o nome deles. Eu poderia ter trazido o programa que eu tenho até hoje, né? Era o Plínio, era... Tem um rapaz que saiu de Santos, é o Fortes. O sobrenome dele é Fortes, ele foi locutor depois da Rádio Tribuna e depois da Eldorado, em São Paulo. Se eu ficar aqui remoendo, eu vou lembrar, mas... É só se tivesse um nome muito assim, não. Bem na ponta da língua. Lembro. Só uma coisa. Você tinha 13 anos, você foi para o clube... De gravura. Não, 13 anos não fui para... Eu fui para o clube de cinema. Clube de cinema. Quem era o clube de cinema? Quem estava no clube de cinema? Quem é a direção do clube de cinema? A direção do clube de cinema naquela época, quando eu comecei lá, era Roldão, era Zilá, era o Nelson. O Morrice não fazia parte, não. Todo mundo pensa que o Morrice... Ele não era da diretoria. O Morrice já estava na cidade? O Morrice eu conheço desde sempre, ali, juntos. Estava sempre junto com o Roldão, estava sempre ali, né? O Roldão tinha uma loja na cidade, na João Pessoa 26, era o Bazar Sul-América. E nós nos encontramos lá todo dia, antes do almoço, para tomar um cafezinho. Tinha o Bar Caravelas lá na esquina. Então, o Rios, não sei se você chegou a conhecer, o Rios era um livreiro não, ele tinha uma oficina de encadernação de livros, uma pessoa maravilhosa, entende? Um monte de gente ia lá na casa do Roldão. E o Morrice era um deles, né? Eu já conheci o Morrice há algum tempo. E isso, então, foi clube de cinema. Depois veio o clube de arte. Isso. Entre o clube de arte e entre o clube de gravura e o clube de arte, eu entrei no partido. Aí, quando eu cheguei no clube de arte, eu já estava, entende? Eu continuava frequentando o clube de cinema, continuava frequentando o clube de arte, e estudava, trabalhava, mas... Você estudava onde nessa época? E trabalhava aqui no Tarquínio Silva. Estudava aqui? Trabalhava na... Eu trabalhei na Caixa de Crédito da Pesca. É uma entidade que não existe mais. Ela virou depois SUDEP. Eu era contratado mensalmente. Todo mês eu assinava recibo por serviços prestados, porque eu não podia ser funcionário, nem extranumerário, nem nada, não era menor. Eu era menorzíssimo de idade, né? Eles quem me conseguiu esse emprego foi o Anleto. O Anleto Rosato da Tribuna é meu tio. É teu tio, ele? É meu tio. Coitado do Anleto. O Anleto é muito reacionário, né? Então ele dizia, esse cara aí tem o meu nome, o nome dele é Júlio Anleto Rosato. Eu digo, eu não tenho culpa nenhuma disso. Ele tomava como brincadeira, mas era verdade, coitado do Anleto. Eu vejo como meu tio, né? Se ele não fosse meu tio, eu usaria outro adjetivo. Mas... Aí você estava lá na peça, lá, você fez os 3 lá, você então... e aí nós fizemos essa peça.
E as duas peças foram premiadas nesse Floyd. Nós tivemos menção honrosa, porque era impossível você concorrer com o Fã do Elis da Patrícia Galvão, né? A Patrícia era maravilhosa, né? A Patrícia, para você ter uma ideia, ela descobriu esta peça. O cara não era conhecido na França ainda. O Fã do Elis só foi fazer sucesso na França há uns 10 anos atrás. Ela se tocou que o cara era bom quando ninguém falava nada dele. A mesma coisa aconteceu com o Plínio, né? O Plínio, o Geraldo Ferraz, que era a grande cabeça da época, uma noite nós estávamos tem um restaurante São Paulo, que era na Praça da Independência. Hoje ele é ali naquela rua, não sei o nome da rua, no Gonzaga ainda, mas é em outro lugar. Estava o Plínio, a Sara, eu, a Patrícia Galvão e o Geraldo Ferraz. Nós estávamos sentados e a Patrícia mencionou a peça do Plínio, né? E o Geraldo disse: é um lixo, não li, não gostei, não quero saber dessa porcaria. É coisa de polícia. Começou a descer o cacete, né? A Patrícia disse: olha, você não pode fazer isso, Geraldo. Ele é um rapaz jovem, novo, ele tem talento, é um cara muito bom, entende? A peça é muito boa. E você... Aí começou uma discussão desgraçada, né, entre os dois. O Plínio ficou muito chateado, inclusive, talvez até com razão, porque eu fiquei numa situação, a Sara, eu não... Sabe, vou me meter numa conversa de cachorro grande. O homem era considerado o maior crítico de arte do estado de São Paulo. A Patrícia é aquilo que todo mundo sabe que ela é. Entendeu? Eu vou me meter numa discussão dessa? Eu, Julinho Bittencourt, não tem jeito, né? Então eu e a Sara, boa noite, pessoal, nós estamos indo, tá? Fomos embora para casa. No dia seguinte, o Plínio, vocês me deixaram no meio da foguete ali. Pô, Plínio, o que eu podia fazer? Entende? Tu também tinha que ser mandado ali. Pô. Conclusão, para você ter uma ideia, a Patrícia mostrou essa peça pro... Que peça você está falando? Peça? Do Plínio, a Barrela. Ela mostrou essa peça para aquele cidadão que era ministro sem pasta do... Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Quando a gente quer lembrar, esquece, né? Bom, e acontece que a Barrela era uma peça muito pesada mesmo, né? Era uma coisa violenta para a época, né? E tinha muito palavrão. E aí a censura cortou. Está proibida a peça. Pascoal Carlos Magno. O Pascoal é um amante de teatro, né? Quando proibiram a peça, nós fomos na Patrícia. A Patrícia telefonou para o Pascoal. O Pascoal passou um telegrama do gabinete da Presidência da República, dizendo que tinha lido a peça, tinha gostado e não via razão nenhuma para censura. Quem censurava? Quem era que censurava? Era o Departamento de Polícia do Estado, era São Paulo. Certo. Entende? Que depois, em 64, foi a Polícia Federal. Isso. Que passou. Mas no começo ainda era o Estado. Tanto que tinha peça que era proibida num lugar e no outro não era, né? Então, nós sabíamos disso, mas a censura não sabia que a gente tinha conhecimento que o Pascoal tinha telefonado, né? Então, nós fomos procurados por 2 censores. Olha, nós estivemos relendo a peça e nós achamos que talvez, se nós víssemos a peça encenada, ela não tivesse essa conotação, né? Nós queremos que vocês montem a peça para a gente. Nós damos uma sessão
para eles, aí no clube de arte. Tinha um palco, era só palco também, tinha um palco desse tamanho aqui, uma plateia de 3 pessoas. Era mais para ensaio mesmo do que propriamente para público, né? Lá no clube de arte. E nós montamos a peça para eles lá. Quando terminou, não, vocês podem levar a peça, cara, tudo bem. Só tira isso aqui, tira isso aqui. Tirou 3 frases. Quando ele virou as costas, o Plínio virou para a gente e disse, não tiramos nada. Nós vamos entrar em cena com o texto no original. E aí, quando nós levamos a Barrela, que era uma peça que provocava realmente discussão, tinha gente que saía do meio da peça. Ele está encenando aqui. Agora, os que ficaram, e foi a maioria, eles aplaudiram violentamente, né? Então foi isso. Barrela, como peça, tirou menção honrosa, que era um prêmio que não existia. Existia só melhor espetáculo, melhor ator, melhor atriz, etc., né? Aí eles incluíram essa menção honrosa, porque a Patrícia Galvão tinha dirigido o Fã do Elis. Quer dizer, ela dirigiu o Fã do Elis, mas dirigiu mesmo. Quem carregou pedra foi o Lara. Não sei se você chegou a conhecer. O Lara era um rapaz que participava de teatro e depois ele foi crítico em São Paulo. Já morreu também. E eles tiraram o primeiro lugar, né? E Patrícia Galvão, como você conheceu ela? Fala. A Patrícia Galvão a gente conheceu nas quebradas aí. Ela frequentava o Bar Regina. Quase toda noite ela estava no Bar Regina com a gente. O Geraldo não, o Geraldo ia uma vez ou outra, né? Normalmente, quando ele largava o jornal, passava a pegar a Patrícia. E a Patrícia era uma figura maravilhosa, ela era companheira da gente. Quando nós viajamos, eles com o Fã do Elis e a gente com o Triângulo Escaleno, que não dava para viajar com o Barrela, né? Era um elenco grande e o resultado imprevisto, né? Não sei se o pessoal ia querer o Barrela. Mas então a gente viajava com o Triângulo Escaleno, ela viajava com o Fã do Elis. Ela era a pessoa mais jovial daquela equipe. A gente enchia um vagão de trem. Ela era a criatura mais jovial, alegre, vivia contando piada, sabe, correndo, falando, brincando. Ah, maravilhosa. Patrícia era maravilhosa. Ela tinha quantos anos nessa época? Difícil dizer isso, né? É difícil, eu nunca me preocupei muito com a idade das pessoas, sabe? Os meus amigos eram todos mais velhos que eu, todos, no mínimo 10 anos mais, com exceção do Plínio. Quando eu comecei a andar com o Plínio, aí eu comecei a andar com gente do meu nível, da minha faixa, né, de idade. O Plínio era 2 anos mais velho que eu, só. Entende? Então foi isso, essa minha participação com eles aí. Até que o Plínio foi para São Paulo. Ele me convidou algumas vezes ele esteve em Santos várias vezes. Me convidou para fazer o Dois Perdidos numa Noite Suja. Quando ele foi remontar o Barrela em São Paulo, ele me chamou para jantar com ele e tal, porque ele sabia que eu não ia. Pô, eu já estava casado com 2 filhos. Tu acha que eu vou deixar um emprego aqui que eu tinha na ocasião para ir para uma coisa que eu... Era um jogo, era uma coisa muito incerta, né? E eu não tinha como fazer isso. Nessa época você trabalhava onde? Eu trabalhava na Olivetti. Na Olivetti. E o Plínio me convidou para ir jantar com ele uma noite e tal. Ele estava
Foi a melhor fase do ponto de vista financeiro, né, do Plínio. Ele estava morando em São Paulo, numa rua que é nome de flor, Hortência, não sei. Não lembro direito. Eu fui, jantei com ele lá, tal. Quando terminou de jantar, eles vão visitar o da Versa, diretor famoso. Pô, vamos, né? A mulher dele, que hoje é artista conhecida aí da Globo, etc., né? Ela estava conosco, foi junto. Nós chegamos lá na casa da Versa, ele já estava bem baqueado, viu? Da Versa estava bem doente. E nós sentamos, ele me apresentou, começamos a conversar, de repente começou a chegar gente, chegou gente. Às tantas o Plínio levantou e disse: "Bom, da Versa, o elenco está completo. Eu sugiro que você..." Que ele não se metia em direção ao Plínio, né? "Mas você pega o fulano para tal papel, Beltrano, Cicrano, o Julinho, faz não sei quem." Eu fiquei na minha, não falei nada, né? Aí ficou combinado para o dia seguinte o ensaio, né? Quando nós saímos, eu digo: "Ô, Plínio, eu não venho." "Por que tu não veio, pô?" Plínio era meu irmão. Eu era irmão dele, a gente se dava muito bem. "Por que tu não veio?" Aquele jeito dele agressivo. Eu digo: "Plínio, eu saio às 6h30 do trabalho. Não vou pedir demissão. Eu não tenho jeito de vir fazer isso aqui." "Mas como não tem? Você sai às 6h30, pega um ônibus, chega às 8h30 aqui em São Paulo. Nós começamos o ensaio às 9h. Quando der meia-noite, você desce e vai para Santos." Eu digo: "Aí, no fim de uma semana de trabalho desse tipo, eu morro, né? E você fica sem o personagem." "Ah, não, que não sei quem, que para lá." Ele foi me azucrinando, viu? Até a hora de ir embora. Mas eu disse para ele que não ia voltar, não voltei. E tem uma palestra que ele dá na prefeitura, tem essa palestra. Eu assisti, inclusive, eu estava lá. Foi na época do governo do Davi Capistrano que foi feita a palestra, com o objetivo de servir como base lá para o Museu da Imagem do Som, né? Ele cita isso ali, ele diz: "Poxa vida, eu convidei o Julinho tanto para ir para São Paulo fazer teatro comigo, né? Mas não dava. Eu preferi criar meus filhos e ficar com minha mulher. É uma opção de vida também, né?" É isso aí, como atividade assim social, entende? Uma atividade cultural, vamos chamar. Então, Foi isso aí, mais ou menos. Depois que eu casei, sinceramente, eu passei a ser um mero assistente das coisas, né? Sempre votava nas pessoas certas, entende? Sempre dava discurso na hora que tinha que dar o discurso, calava na hora que a coisa estava muito apertada. Mas uma atividade mais intensa, depois de casado, eu não tive, não. E como é que... E Santos, como é que estava Santos assim, na época pré-64 e 64? O que eu acho... Como é que foi o seu sentimento, o que você viu? Olha, eu acho que o interesse por teatro, o interesse por arte, era muito intenso naquela época, viu? Dos anos 60. Fim dos anos 50, início dos anos 60. Interesse por cinema, por música, por teatro, por literatura, era muito, muito grande mesmo, né? Você vê, o clube de cinema mesmo, ele fazia sessões e após as sessões haviam debates. Nós ficávamos conversando sobre o filme, às vezes horas, e houve filmes que provocou discussões grandes mesmo, viu? E úteis, porque aquilo dava uma noção de que arte não é uma coisa para você ir ouvir, não é entretenimento apenas, né?
ela te dá um subsídio cultural, ela serve para formar opinião, etc. Não é? Hoje, eu não vejo mais isso no clube de cinema, se é que ele existe ainda, mas quando existia, não tinha debate, não tinha nada. Né? Você se lembra de filmes que teve debates, muito debate? Se eu me lembro de alguns filmes, lembro. O clube de cinema tinha, principalmente o cinema francês, ele teve alguns filmes famosos. Deus Necessita dos Homens, Antes do Dilúvio, eu estou querendo lembrar o nome do diretor. Eu vim assim muito... Qual que deu mais polêmica, você lembra? Deu mais polêmica? O filme que deu mais polêmica foi A Flor de Pedra, que era um filme russo, né? Esse aí nós distribuímos o convite para todo mundo, para quem era e para quem não era sócio, né? E aí a política se deu não tanto pelo filme, né? Mas pelo fato do filme ser russo, a discussão política foi mais acirrada. Isso numa época em que era possível discutir, foi bem antes de 64, foi 50 e poucos, né, que aconteceu isso. Então era uma atividade assim instigante, sabe? Era uma coisa realmente que a gente vibrava por estar, por fazer, por participar, por viver aquele momento, né? Mas agora, eu depois disso, quando meus filhos ficaram adolescentes, que o Julinho começou a tocar, eu tive a oportunidade de conviver sempre com jovens, né, que iam sempre ali em casa. Hoje são pais de família, adultos, né? E a minha casa sempre tinha 4, 5, até 10, 15 pessoas. E era uma garotada, um jovem. É por isso que eu fico com receio de dizer que havia mais interesse numa determinada época do que noutra, né? É claro que as coisas mudam, mas eu acho que há sempre um grupo que a gente pode chamar até de vanguarda, né, se você quiser, que se interessa realmente, que vai fundo nas coisas, né? Que tem cultura, que tem um nível cultural bastante acessível. O que acontece é que hoje tem muito mais gente fazendo teatro, por exemplo, que no tempo que eu fazia, embora tivesse muita gente também naquela época. E é claro que no meio de muita gente fazendo, você encontra um monte de porcaria, né? Como naquela época encontrava também. Então, eu não vejo... Olha, Santos aumentou o número de automóvel, aumentou o número de edifício, aumentou o número de carro, mas o ser humano, eu acho que ele continua sendo sempre o ser humano, sabe? O cara interessado, alguns mais, outros menos, e outros absolutamente desinteressados, como sempre foi, né? Não acho que no meu tempo é que era bom, não acho isso. Acho que no tempo em que eu era jovem, porque o meu tempo é hoje também, no tempo em que eu era jovem era diferente, era um pouco diferente. Sabe, me dá uma certa nostalgia, me dá uma certa saudade, porque as coisas eram mais devagar, como o futebol, né? O futebol era mais clássico, era aquele espaço bonito, o jogador não precisa correr, quem corre é a bola, lembra disso? Hoje o futebol é diferente, é um futebol corrido, é um futebol de força, é um futebol... Mas qual é que é o melhor? Não tem o melhor, tem um diferente do outro, entende? Eu acho que é o que acontece hoje com a juventude principalmente, né? Porque o homem depois de adulto, né? Até pela responsabilidade que ele tem que assumir, etc., que não é fácil nesse tipo de sociedade que a gente vive, um homem conseguir cumprir as suas obrigações corretamente, é muito difícil. Eu digo obrigações familiares, né?
Então, depois de adulto, há uma certa tendência para o cidadão se preocupar mais consigo, com a sua família. O cara fica um pouco mais egoísta mesmo, a maioria, tendência, né? Não quer dizer que todo mundo seja assim. Existem os imprescindíveis, né? Que continuam. E a minha reverência a esses imprescindíveis. Eu caí naquela fase de apreciar. Eu, pelo menos, tenho o prazer de não ter mudado as minhas convicções básicas, né? E eu lembro, por exemplo, que a pessoa que me apresentou aos comunistas e que se dizia comunista, morreu reacionário. É isso aí. Falando em 64, como que foi em 64? O parque de 64 foi... 68, conta essas fases. Em 64, em 64 eu estava na Olivetti. E quando estourou a Revolução, e eles começaram a prender gente aí, deixar não há por que eu me preocupar, porque há tanto tempo que eu estou... Que quando a gente estava na juventude, a gente fazia muita bobagem que não devia fazer, né? A gente, quando percebia que estava sendo seguido por um tiro, por exemplo, a gente fazia molecagem, né? Parava no ponto do ônibus, do bonde, o bonde saía, e na hora que o reboque vinha passando, você catava, olhava pro cara assim, quase dava tchau para ele. Então, era esse tipo de provocação, e eles seguiam a gente mesmo. Teve tiro de polícia que foi na minha casa, bater na porta, falar com meu pai. Entende? Aliás, foi os dramas que minha família viveu por causa da minha atividade política, foi um negócio que eu me arrependo hoje de ter provocado tanta infelicidade para eles, né? Mas, inclusive, quando eu estive preso, eu fiquei um domingo preso e achei que minha família não ia saber disso, né? Você foi preso quando? Eu fui preso... 37. Devia ser 55, 56, por aí. Eles não podiam me prender, eu era menor de idade, né? Então eu fui para a delegacia, o delegado me mandou para a cadeia, né? Mas solta esse cara, porque ele não... Sabe? Ele era menor de idade, eu estava vendendo jornal. Quando chegou na delegacia, eles pegaram o material ilegal que eu tinha comigo, né? Mas a delegacia não, na cadeia. Mas na cadeia eles me mandaram para Santos. E eu fui dispensado, porque era menor de idade mesmo. Mas na segunda-feira apareceu um convite para mim do DOPS. Eu ia prestar esclarecimentos. Quando eu cheguei em casa, você imaginou? Minhas irmãs, meu pai, minha mãe, estava tudo branco de medo, né? Eu não queria isso, eu não vou responder, não vou dar a menor bola para isso aí, não quero nem saber que existe DOPS. E o meu pai disse, não, você vai. E acabamos indo, né? Com advogado, com isso, com aquilo. O delegado falou uma porrada de coisa lá. Quando nós saímos, coitado do meu pai, ele era gaúcho, era machão, né? Ele virou para mim e disse, bem, quer dizer que acabou? Eu disse, depende. Por que depende? Não, porque eu continuo pensando do jeito que eu penso. Se o senhor me forçar a acabar, eu vou lá com o pessoal e vou dizer para eles, olha, eu me acovardei, fiquei com medo, então eu vou sair fora.
Aí meu pai olhou para minha cara e disse, se acovardar, não. Eu digo, pois é, senhor, não tem outra razão para sair. Ele virou as costas, nós estávamos na praça da Lago do Rosário, Praça Rui Barbosa. Lembro dele me olhar assim, engolir em seco, virar as costas e ir embora. E sabia que ia continuar, né? Como de fato continuou. Eu saí, eu me afastei do partido por causa do partido. Esse pessoal todo com que foi a minha via de entrada no partido, eram pessoas com quem eu convivia diariamente. Sabe, eram quase que irmãos meus. E um dia, eu estou na minha base, que é a juventude, aí chega o cara que vem dar assistência. Estou falando muito. Não, é 5 minutos para concluir o raciocínio, que eu vou para outra fita. Só conclui o raciocínio. Não, então eles disseram que o pessoal, os intelectuais, estavam ligados ao imperialismo americano, que eles estavam vendendo não sei o quê. Eu digo, para um pouquinho. Essas pessoas que você citou aí são reacionárias, estão trabalhando. É mentira sua, cara. O que é isso? Eles sabem que vocês estão fazendo isso, vocês falaram isso para eles. É claro que não podemos falar, porque a gente tem que vigiar. Olha, vão ter que me vigiar também, viu? Estou fora. Fiquei, os caras que eu conheço, Que ano que era isso? É? Que ano era isso, Júlio? Era a década de 50, segunda metade da década de 50. Entende? O que acontece era o seguinte, o pessoal, eles não aceitavam o que o partido queria que eles fizessem. Algumas vezes era impossível fazer. Tinha um cara que queria que o Roldão botasse na loja dele, uma loja comercial que era do pai dele, pela libertação nacional. E eram coisas desse tipo, né? E outras coisas que eles queriam que a gente fizesse num clube de arte, num clube de grafite, fizeram no dia seguinte e não tem mais. E nem era para isso, o objetivo não era esse, né? Então eles passaram a dizer que isso e outras coisas, sabe? E eu saí fora. Saí fora e avisei todos eles, olha, está acontecendo isso. Porque o cara me disse que todas as bases estavam sabendo disso. Né? Mas os caras eram, né? E continuaram fazendo o que estavam fazendo, continuaram com o clube de arte. Vamos lá. Hoje, dia 10 de março. Que é um dia significativo para mim, porque é aniversário do meu filho, né? Olha aí, Hoje é aniversário do... 10 de março, é aniversário do Julinho. Julinho, né? Mas eu havia comentado anteriormente que meu Deus, como é? Você está contando sobre a questão... a sua saída do partido, daquele momento ali, daquela tensão ali. Não era bem isso que eu ia falar, mas podemos... O que acontece é que houve uma época em que não deu mais para conviver com o partido. Porque ele sufocava a gente, sabe? E saiu o senhor, saiu mais gente? Como que foi esse momento? Veja, nessa ocasião, eu posso falar o que eu sei, né? Da Juventude Comunista saí eu, não saiu mais ninguém. Só que eu era um quadro bom para o partido, entende? Eu era um cidadão que... Eu quando entrei para a Juventude Comunista, eu fui o tesoureiro da Juventude Comunista, que era uma imitação do partido. E nessa época, os intelectuais estavam no partido ainda? Ficaram... Os intelectuais estavam no partido. E estavam, quando eu falei para eles o que eu ouvi na minha reunião, eles conversaram, eu participei de algumas conversas, né? E o que havia era um desentendimento entre eles, entende? Onde o Gilberto, inclusive, estava
nesse desentendimento, que eu não sei direito qual foi e nem quis saber. Eu aprendi muito cedo a saber o indispensável no que diz respeito ao partido, né? Então eu não queria saber exatamente o que era, deixa correr. O que eu posso adiantar é que eles continuaram, todos eles, pensando, eu estou me referindo a todos, o Goldão, o Gilberto, a Gilberta, o Oscar, a Sila, todos eles permaneceram fiéis a seus princípios, entende? Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Você vê, por exemplo, o Roldão, ele nunca foi guindado a um cargo de chefia na tribuna. Ele poderia ser um redator-chefe, etc. Nunca foi, porque era comunista. As pessoas o chamavam de mestre. O próprio dono da tribuna tratava com uma consideração violenta, mas era comunista, e então ficou ali. Ele não se desenvolveu mais, ele prejudicou a vida dele por causa do partido, como não? E nunca disse isso, eu estou dizendo. E é taxado de vendido ao imperialismo americano, um cara que eu convivia com ele, eu sabia das dificuldades, não dificuldades, mas os problemas que todo mundo tem no dia a dia. Eu acho isso de uma irresponsabilidade humana muito grande, entende? Eu acho que o ser humano tem que ser tratado como ser humano, com consideração, com decência. O partido dizia que eu cansei de ouvir isso, né? Que o importante era o coletivo. Não, é verdade, o importante é o coletivo, mas o coletivo é formado por seres humanos. Então você precisa ter consideração por cada um para ter consideração por todos. E você precisa tratar cada um com a consideração que ele merece, por ser um ser humano e por formar um coletivo, né? Então, ninguém saiu, a coisa continuou. Eu saí do partido, não tive mais atividade partidária nenhuma, entende? E quando houve, era isso que eu queria lembrar, quando houve a Revolução de 64, eu vi gente ser presa, meu Deus do céu. Vi um senhor que eu sabia que tinha sido comunista, sabe, ser preso na rua, ele foi no escritório, foram caçar o homem, ali na Rua do Comércio, 4 metralhadores em volta dele, um homem de 60 e poucos anos. Eu digo, meu Deus, o que é isso, né? Quando eu vi cair o Armando ser preso, Armando Sá, o Armando era um cara que não era do partido, ele era simpatizante, entende? Mas defendia com muita veemência, o partido era do Banco do Brasil, foi preso. Eu digo, meu Deus, eu vou ser preso. Eu não tenho dúvida que eu vou ser preso. Depois de tudo que eu fiz, sabe, comício relâmpago, pintar, ser preso, pintar paredes, sabe, o que é isso, né? Lembro que eu e o Paulo, a gente pegava o bonde 19, que pegava, acho que ainda, não vai, mas não tem bonde, ali aquela avenida portuária, a gente entrava, fazia um comício, coisas estúpidas, que não tinha razão para ser feito aquilo, era só desgaste emocional, você está entendendo? Distribuir panfleto. E eu não sei até hoje qual a utilidade que isso tinha, mas o que os caras mandavam fazer. Eu lembro que uma madrugada nós fomos fazer a alvorada do camarada Prestes. Quer dizer, uma idiotice, soltar foguete às 5h30 da manhã, no dia do aniversário do Prestes, né? Então nós fomos, naquela época, o bairro Operário tinha essas, não sei se ali no Imbaré, atrás do Imbaré, tem uma casa operária ali, né? Hoje não é mais casa operária aquilo, mas naquele tempo era uma vila operária. E eu fui, foguete, eu e o Paulo, coitado, era eu e ele,
Na hora de fazer a coisa difícil, era o Paulo e eu. Né? Nisso abre uma janela assim, uma senhora com a cara cansada. Ela olha e diz: menino, você ficou doido? Porque ninguém sabia por que aqueles tiros. E o partido fazia questão que a gente fizesse isso. Um cara que era meio doido, queria fazer coisas desse tipo, era o Gruber, né? O Gruber, ele queria... A gente pega esse prédio aqui da Praça Mauá, em frente àquela coisa que era ponto de bonde antigamente ali, bem em frente à prefeitura, assim. A gente faz a fotografia do camarada Prestes, leva lá em cima, desenrola. Eu digo, é bonito isso, filho. Putz, mas como é que nós vamos... Na hora que a gente chegar aqui na praça com o rolo embaixo do braço, conhecido como nós somos, rapaz, a gente não dá 3 passos, né? E eu achava muita graça, muita graça. Mas era um cara formidável, viu? E a gente... O que eu estava falando que eu agora perdi essa piada? Estava falando das atividades do partido, essas coisas. Então o partido exigia coisas da gente que, se você parasse para pensar, disse, pô, isso é suicídio. Chegar na Praça Mauá às 6 horas da tarde e fazer um comício relâmpago para aquele pessoal. Se a polícia chegar ali, tu não tem nem para onde fugir, que os caras vão te segurar para te entregar. Tu não sabe, essa classe média, não tem sentido isso. Sabe, você fazer comício relâmpago para a cara que está saindo do comércio, aquela hora, ninguém está nisso, eles estão pensando em outra coisa. Bom, quando eu saí do partido, eu me senti meio aliviado mesmo, sabe? Mas fiquei com medo quando chegou a Revolução. Vi nego ser preso. Tu achou que ia ser preso? Eu vi nego, em 64, eu estava há algum tempo. Primeiro eu digo, não vai acontecer nada, porque eu estou há muito tempo afastado. Aí depois eu vi um monte de gente que não fazia nada. Eu digo, pô, eles vão, qualquer hora dessa eles vão. Fiquei, durante muito tempo, eu fiquei preocupado, me deu uma neura mesmo, viu? Fiquei apavorado com o negócio. Pô, se eu sou preso agora, 2 filhos pequenos, sou eu que trago o sustento para a minha casa, como é que vai ficar? Infelizmente não aconteceu nada. Com muita gente, como o Roldão, por exemplo, não aconteceu nada com ele. E eu fiquei sabendo pelo Antônio Manuel de Carvalho, que era muito amigo do Erasmo, era um carne, e ele era primo do meu cunhado, o Carlos Alberto. E ele falou para o Carlos Alberto, que depois me disse, que o Roldão não foi preso por interferência direta do Erasmo. Que o Erasmo era amigo de infância do Roldão. Os pais de um e de outro se davam bem, eram portugueses que tinham vindo na mesma época, se ajudavam, etc. E o Erasmo disse publicamente, o Roldão não é comunista. Se ele é comunista, eu também sou. Veja que coisa gozada, um tipo reacionário, torturador, entende? Defendeu o Roldão, e defendeu mesmo, porque ele era o chefe daqui, né, da polícia aqui. E agora, no meu caso, eu não sou simplesmente esquecido, né? O que foi ótimo, para mim foi ótimo, entende? Talvez signifique, inclusive, que o que eu tenha feito, para mim era muito importante, mas não teve nenhum significado, talvez. E 68? Em 68 foi outra avalanche, né? Mas aí eu não fiquei paranoico, não achei que iam me prender. Entende? Mas foi um negócio assim da gente... Aquele negócio que o Chico fala é verdade, né? Hoje o meu povo anda de cabeça baixa, né? Apesar de você, amanhã de ser outro dia, né? É exatamente isso, a gente ficava mesmo meio... Até que não tinha nada a ver com o buchincho, sabe? Muito
muita gente foi presa sem ter nada a ver com a história. Tinha um farmacêutico que eu conheço desde a infância. Ele nunca pensou em comunhão. O negócio dele era vender os remedinhos dele ali, tranquilo, casou. Já no fim da vida, já um senhor de idade, ele deixava o vizinho dele usar o telefone. Naquele tempo não era muito comum todo mundo ter telefone. Então a gente emprestava o telefone quem tinha, né? E de repente ele foi chamado na delegacia de ordem política e social. O cara que ele emprestava o telefone era comunista, mas ele não sabia. Aliás, eu acho que ele nem sabia o que era comunismo, aquele cara. Entende? Foi preso, ficou. Depois viram que ele não, sabe, não tinha a menor possibilidade de nada, né? Mas foi uma época muito dura e a gente sabia de certas coisas, né? Que eu não sei até hoje se é verdade, se era coisa inventada, mas possíveis de terem acontecido, né? Dizem que o Médici, quando foi informado da morte desse deputado aqui, como é o nome dele? Esse deputado aqui de Santos, família de Santos, Rubens Paiva. Rubens Paiva, é. Quando Rubens Paiva foi preso e morreu na tortura, ele disse, alguém saiu correndo e falou para o Médici, ele estava entrando num avião, né? E aí ele disse, acidente de trabalho, né? Quer dizer, eu não sei se isso é verdade, mas é possível que tenha acontecido, porque eles eram capazes de falar nesse tom, né? Então foi muito difícil, até que paulatinamente, né? De uma forma lenta, gradual, a coisa foi diminuindo, e aí quando começaram a chegar no Brasil os exilados, foi 79. Foi uma emoção assim da gente querer chorar, né? Foi um negócio muito bonito, né? Muito bonito. Mas, do ponto de vista, assim, da cidade de Santos, né? Como ela era, como ela é. Hoje eu não conheço nenhum lugar como era, por exemplo, o Bar Regina. Se você quisesse saber o que estava acontecendo no mundo, era só baixar no Bar Regina, sabe? Ali você se divertia com as palhaçadas que ocorriam, você se informava, você trocava ideias, sabe? Era um lugar maravilhoso, era um lugar muito bom mesmo. A gente Onde que era o Bar Regina? Ficava onde o Bar Regina? Como? Ficava onde? Localização? O Bar Regina ficava na esquina da Ana Costa com como é que é o nome? Aquelas duas ruas assim, a Floriano... Tem a Floriano Peixoto e a Marechal Floriano, né? A Marechal Floriano, tem a Ana Costa e a Marechal Floriano. Aqui tinha um edifício que tinha o Cine Atlântico, bem na quina. Era a entrada do Cine Atlântico. Aí você caminhava alguns metros, tinha o cinema vinha para cá, era fechado, né? Tinha uma pequena reentrância, que era um bar, o Bar Regina, que não cabia mesa lá dentro. Era pequeno, muito pequeno mesmo. Dá para você tomar café no balcão. E na calçada, que era uma calçada larga, como ainda é hoje, né? Tinha as mesinhas. Então a gente ficava ali nas mesinhas, tinha uma marquise, né? A gente ficava ali batendo papo, conversando. Enfim, era um lugar onde as pessoas de Santos se encontravam. Entende? Quem gostasse de arte, quem gostasse
de política, de cinema, enfim. Era um lugar bom, um lugar vivo, né? E ficou durante muito tempo. Até que essa juventude foi crescendo, foi ficando adulta, né? E você vê um rapaz de 19 anos, é um rapaz. Em 5 anos ele é um homem adulto, muitas vezes já casado, até com filho, né? E aí a gente começou a frequentar, e nessas alturas eu digo quando dava jeito, né? Não era todo dia como no Bar Regina, porque eu já era nessas alturas casado. Ali aquele bar do espanhol, como é o nome dele? Poderoso. O Poderoso, ali o Poderoso. O Poderoso ficou sendo um centro de encontro, mas até com outras pessoas, né? O habitué constante era o doutor Jair de Oliveira Freitas. O pai do Jair? O pai do Jairzinho. O Jairzinho não ia, senão eventualmente. Eu digo frequentador quase que diário, né? O doutor Jair, o Roldão, o Maurice. O Maurice ia sempre até que o dono expulsava ele de lá. Você não pode mais vir aqui. Então ele ficava parado na esquina. Não acerta burguês. Uma vez nós estávamos sentados numa mesa logo na entrada assim. A Roldão, Narciso, estava o Jair. E o Maurício já está meio bêbado, né? Que naquelas alturas, naquela hora da noite, era do jeito que ele já estava sempre. Né? Aí houve um silêncio no bar, nós olhamos, o Erasmo estava entrando com farda de gala, mas de revólver, com a esposa. E o Maurício, quando viu o Erasmo, disse assim, eu vou arrumar 3 tampinhas de Coca-Cola. Porque isso era uma coisa que a gente dizia, né? Põe 3 tampinhas de Coca-Cola aqui e começa a dar ordem, né? Que era uma forma de gozar o milico, que tinha as estrelas e tal, né? Então, eu vou arrumar 3 tampinhas. Na hora que ele começou a falar, houve uma ordem, assim, todos se levantaram, agarraram o Maurício e levaram por mim na rua. Cala a boca! Porque o Erasmo, se ele se sentisse ofendido numa daquelas, ele matava o cara. Eu não tenho dúvida, o Erasmo matava o cara, pô. Isso é uma passagem muito gozada, mas ninguém falou nada. Todos se levantaram, agarraram, puseram ele para fora do bar. Né? O dono do bar, como era o nome dele, meu Deus? Era um cara muito bacana, muito bacana. E é isso, o mundo naquela época era mais calmo nesse sentido, né? O trânsito era menos violento, entende? Nas masmorras ele era bem mais intenso. Eu acho que foi basicamente isso que mudou. As pessoas, como eu disse anteriormente, elas continuam sendo as mesmas, né? Em seguida, depois do Poderosa, o ponto de encontro era no como é que é aquele barzinho ali na esquina da Floriano Peixoto, onde hoje é um negócio de esfirra. O Pop, era no Pop. Os mesmos personagens, aí não houve mudança de personagem. Acrescentou-se algumas pessoas, alunos de faculdade, que passaram a frequentar, o Julinho ia muito lá também, e outras pessoas da faculdade, principalmente faculdade de jornalismo, porque ali era um reduto de jornalistas mesmo, entende? Tinha muita gente bacana, a gente se reunia lá. Quem ficava lá? O Roldão? O Lani, muito bem lembrado. O Lani, tinha um rapaz que morreu já. O Furtado ia para lá, Benito Furtado. Quem? Benito Furtado. Benê ia lá. Você lembra daquele rapaz que ele foi responsável pela tribuna do litoral, que foi feito uma época? Um jornalista muito, muito competente. Irmão
daquele rapaz que fazia ilustração na tribuna, do Lúcio Menezes, ele era irmão do Lúcio Menezes. Eu não lembro o nome dele agora, mas era um jornalista muito legal, um cara muito bacana, que frequentava muito lá. Os professores da faculdade também frequentavam, entende? Ia ali, mas ali eu já tinha filho adulto, né? O Julinho estava com mais de 18 anos e eu ia algumas vezes lá, mas não era assim. A madrugada já não era mais o meu habitat, né? Eu saía mais cedo, ia para casa, etc. Não tinha um homem que era do Senai, Senac, você não lembra desse personagem? Do Senai, bebia muito conhaque. Ele era funcionário do Senac? Foi graduado. Olha, eu não conhecia, talvez tenha conhecido assim de vista. O Julinho conhecia e se dava muito bem com um rapaz que era da diretoria, era diretor-gerente do Senac, entende? Eu, pessoalmente, não me lembro. Eu tenho uma péssima memória para nomes, acho que já deu até para notar isso aí. E Hamilton? O Hamilton. Onde ficava o Hamilton? O Hamilton já estava morto nessas alturas, né? Já tinha morrido. Foi no começo da AIDS que ele morreu, né? Mas antes de o Hamilton morrer, ele frequentava onde o Hamilton ficava? O Hamilton eu conheci no clube de arte, no clube de cinema. Era uma pessoa assim muito interessada. O Hamilton, coitado, ele tinha um aspecto assim muito Ele era feio, né? feio, né? Muito feio. Ele era muito feio, o Hamilton. Mas era muito bom, ele tinha um excelente coração, né? E era uma pessoa, na minha maneira de ver, uma pessoa assim, muito honesta, né? Muito interessado em cultura. Realmente ele participava dos debates assim com interesse, debate no clube de cinema, né? Com interesse muito grande. Procurava a gente depois das sessões para conversar, para bater papo, enfim, para se estender no assunto. Tratava de problemas dele, problemas pessoais, né? Era um cara muito legal, o Hamilton, muito legal. Eu lembro de uma festa, já na fase da Revolução, em que eu cheguei, fui até acompanhando uma garotada, meus filhos, tal, os amigos dele, e eu encontrei com o Hamilton logo na entrada da festa, né? Eu digo, Hamilton, como é que está o ambiente? Porque nós estamos vivendo aquela fase da Revolução não, do golpe de Estado, violento, né? E ele disse, olha, Julinho, ele me chamava de Julinho ainda, como nos velhos temas. Olha, Julinho, não obstante, a garotada está numa boa. Não obstante ao clima, né, de revolução. Daquela hora ali, a garotada está numa boa. Ele falava assim, muito empoladamente, né? Ele procurava palavras, né? Mas era uma figura legal. E mais tarde eu vim saber, até fiquei mais ou menos admirado, né? Ele era guru de uma garotada e as pessoas paravam para ouvir. Eu digo, o quê? Entende? É gozado esse negócio, né? Acho que no lugar de pegar um livro e ficar lendo em casa, eles ficavam ouvindo. Enfim, eu garanto que não falou nada de ruim, nada de mal, entende? Que ele era um cara de muito bom coração, Hamilton. Qual era a figura? As figuras. Estou esquecendo aqui uma figura que estava frequente na parte de teatro, no Bar Regina, que é o Vasco, né? O Vasco Nunes, conheceu? Ele é do PT hoje. O Vasco era uma figura também extremamente
interessante, né? Eu lembro que eu o encontrei na Revolução, ele tinha sido posto na rua. Foi despedido da Petrobras como subversivo, né? Isso na primeira fase ainda, que era só despedido. E eu encontro com ele na Praça Mauá. Naquela época que eu estava meio paranoico, estava vendo o nego ser preso pra cacete aqui e ali. Aí eu encontro com ele e disse: oi, Julinho, como é que vai? Essa canaiada aí. E começou a descer uma voz alta, sabe? Eu digo: é verdade. Mas dá para falar um pouco mais baixo, Vasco. Ah, meu Deus do céu, o cara é sensacional. Um cara sensacional. Encontrei com ele no outro dia ainda. Sempre ligado ao teatro, né? Ele estava em todas também. Muito amigo do Plínio. Nós éramos muito amigos todos, né? Éramos jovens todos. Entende? E depois a vida foi se acalmando, né? Foi espraiando as pessoas. O Plínio morreu, na minha opinião, muito cedo, né? E nós passamos a ser apenas um observador. Mas aí, no final, ali, tem uma turminha que se reúne ali Agora tem uma turminha que se reúne ali, com mais frequência, mas agora está doente o Brizolinha, né? Ah, sim. A banca do Brizola. A banca do Brizola. Isso é atual, né? É atual, isso. Isso é. O Brizola é uma criatura excelente. Ele é um cara que tem uma cultura muito grande, ele leu muito, tem uma memória maravilhosa, ele lembra do que leu. Não apenas lembra, como sabe decodificar, interpretar direitinho. É um cara inteligente, tem um senso de humanidade maravilhoso, sem perder o senso crítico, né? Mas é um cara, assim, muito legal e eu, quando o conheci, passei a frequentar ali. Que é ali, o ponto hoje é ali, a banca do Brizola e aquela livraria que tem a Realejo, né? Então a gente costuma frequentar esses dois lugares. Por coincidência, a Realejo, o prédio é novo, na esquina da Marechal Deodoro com a Ana Costa, mas ela fica na direção que ficava o Bar Regina. Só que no meio, no lugar de ser a entrada de cinema, é uma loja comercial que vende camisa, etc., né? Mas é na mesma direçãozinha, assim. E é um lugar agradável, um lugar muito bom. O Zé é um bom divulgador cultural, entende? A gente se reúne. Eu vou toda sexta-feira quase ouvir o chorinho do menino que toca lá, entende? E frequento demais também a banca do Brizola. E algumas outras pessoas vão também. Vai o Miro, né? Tem mais. O Miro vai sempre lá também. E outras pessoas, tem várias pessoas que vão lá. É isso aí, a gente vai tocando a vida. E eu acho que eu já esgotei, não tenho mais nada para falar. Você quer encerrar, seu Júlio? Não sei, eu não sei se eu teria mais alguma coisa. Então vamos... Se os caras fonchar a cabeça aí para ver se... Mas não tenho assim, lembrança de nada. Então, suas considerações finais, para a gente encerrar. Olha, eu fico, de uma certa forma, muito contente por poder estar aqui conversando com vocês, não por eu estar falando, mas por estar lembrando uma época que foi muito importante para esse país, para essa cidade. E eu só lamento não ter, porque minha memória é muito ruim, principalmente para nomes, eu não ter dito o nome de todas as pessoas que foram os protagonistas dessa situação toda, né, que nós vivemos.
Lembrei apenas alguns nomes aqui que, de uma certa forma, já estão consagrados. Mas foi importante a atividade de cada um deles e de cada um do que eu não disse o nome também. Entende? E a vida está chegando, sempre chegando. Então, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da Nuimonte, agradecemos ao senhor Júlio pelo seu depoimento. Muito obrigado. César.